Se você me falasse que esse filme ia ser que nem um Pulp Fiction de terror, eu com certeza não ia acreditar em você. Fala pessoal e sejam bem-vindos à minha crítica de A Hora do Mal, que é um novo filme do diretor Zach Gregor, que chega agora nos cinemas, já está em cartaz, na verdade, e ele acompanha a história de uma classe, né, uma sala de aula, em que todos os alunos, com exceção de uma criança, desaparecem às 2h17 da madrugada. E a partir daí o filme acompanha o mistério do que aconteceu com essas crianças. A gente acompanha a professora dessa sala, a Justine Grady, quando que a cidade acaba se voltando contra ela, quando que ela se torna a principal suspeita desse acontecimento todo. E a gente acompanha também o pai de uma das crianças desaparecidas, quando que ele tenta descobrir para onde que essas crianças foram exatamente. A Hora do Mal começou e à medida que ele foi estabelecendo os acontecimentos, ele tem uma introdução que é bem interessante, de uma forma que lembra um conto de fadas. Deu uma desacelerada, eu fiquei meio preocupado, sabe, sobre o que o filme ia apresentar pra gente. Só que à medida que ele foi indo, foi apresentando, foi se mostrando a sua real cor, eu achei que o filme ele se transformou em alguma coisa que eu realmente não estava esperando. Então, A Hora do Mal me surpreendeu bastante mesmo. Partindo para as nossas pimentas positivas, o principal aspecto que me cativou nesse filme foi a maneira como que ele escolhe contar essa história. Você não vê os acontecimentos do filme através de uma maneira convencional, assim, vamos dizer. Eu quero que vocês surpreendam, né, com o filme. Se vocês quiserem, eu até posso fazer uma crítica com spoilers. Que ele conta a história como um grande quebra-cabeça, em que, de início, as coisas elas não estão muito claras, mas você acaba vendo a perspectiva de personagens diferentes e você acaba vendo como que essas peças aterrorizantes e assustadoras vão se encaixando cada vez mais. O diretor e roteirista Zach Gregor, ele sabe que o terror está exatamente no desconhecido e é aquilo que a gente não sabe, o misterioso, que é o assustador. Ele sabe quando que mostrar alguma informação, quando que ele mostra, quando que ele não mostra. Ele tem uma direção muito boa das cenas de terror, em que às vezes você vê uma coisa que é aterrorizante que entra em cena e que tem aquele sonzinho bem pequenininho aterrorizante que vai ficando cada vez mais. Tem cenas que às vezes parecem que vão resultar em um jump scare, um daqueles sustos altos, né? E acaba não acontecendo isso e você fica assustado, porque você fala, quando que vai acontecer? Ele consegue construir aqui um suspense que realmente faz você ficar aflito sobre as coisas que vão acontecer em uma certa cena. O foco principal dessa história é no desaparecimento dessas crianças e a gente tem alguns problemas que os personagens passam, né? Alguns problemas que são mais íntimos. A protagonista, interpretada pela Julia Garner, tem problemas com alcoolismo, também esse problema em como que a cidade começa a ver ela. Também ela tem problemas de como que ela lida com as crianças e com esses mistérios, o dilema entre ir atrás desse desconhecido, de investigar mais. A gente também tem o personagem do Josh Brolin, que é um pai que está desesperadamente buscando seu filho, saber o que aconteceu com ele. E a gente vê essa mudança no pensamento dele sobre a personagem da Julia Garner, porque todo mundo vê da cidade como se ela fosse uma bruxa, de que ela que sequestrou essas crianças ou fez alguma coisa com elas. E você vê como que a cabeça desse pai, interpretado pelo Josh Brolin, vai mudando através do filme. Então essas transformações que o filme faz no roteiro são bem interessantes. Esse é aquele tipo de terror que vai fazer você ficar em dúvida sobre o que é sobrenatural, o que é real, se realmente tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. E as atuações também são excelentes, né? A Julia Garner, ela tem um charme em que você vê que ela tem uma personalidade bem grande e que vai contra o que as pessoas às vezes acham que é certo. Ela tem uma proximidade bem grande com os alunos dela e você vê essa bondade, só que você vê às vezes como que essa bondade nos olhos das outras pessoas pode ser visto como algo suspeito. Isso é usado contra ela quando que ela é acusada de fazer esse ato terrível e eu acho que isso reflete muito bem na atuação dela. O Josh Brolin tem momentos bem poderosos também com esse pai, especialmente quando que você vê esse luto do desaparecimento do filho. A gente vê isso especialmente em uma cena de sonho
na verdade pesadelo, né, já que é bem aterrorizante, em que ele tá chorando por causa do filho dele, e você vê o desespero quando que ele acorda, tipo, por que tá acontecendo, e você vê que esse luto, esse desespero, é o que leva ele a perseguir esse mistério do que aconteceu com o filho dele e essas outras crianças. Outra coisa que eu adorei foi o design de som desse filme. Ele tem momentos em que vai ficar tudo silencioso e você consegue ouvir só alguns sons assim. Os sons aterrorizantes, né? Às vezes lembra aquele violino que fica tocando tortuosamente e daí começa a entrar no seu ouvido, e isso cria uma ansiedade que deixa os momentos que já são assustadores mais assustadores ainda. Agora, partindo para as nossas pimentas negativas. Eu acho que o principal ponto que eu achei que o filme falhou um pouquinho foi nos jumpscares que acabam não funcionando tão bem assim. Às vezes tem alguns sons que não funcionam muito bem com a cena que ele está apresentando. Os jumpscares que eu acho que funcionam melhores nesse filme são aqueles que são mais silenciosos, em que aparece algum aspecto que é aterrorizante e ele deixa isso na sua cabeça, às vezes deixa por mais de um segundo, só que no tempo suficiente para você não entender completamente o que está acontecendo. Outra coisa também foi sobre a história, principalmente depois que você consegue aprender tudo o que está acontecendo na história, né? Tem revelações. Algumas revelações desse filme fazem com que cenas mais do início do filme, especialmente cenas que envolvem pesadelos, não façam tanto sentido, porque você pensa, se isso aconteceu, por que que o personagem estava vendo isso nesse momento? Então tem algumas coisas do quebra-cabeça que acabam não se encaixando e que tornam cenas lá do início do filme um pouco desnecessárias. Mas eu acho que as minhas partes negativas sobre esse filme acabam por aí. É aquele tipo de filme que é um baita épico do terror. Se você é um fã de terror e você quer uma experiência do terror mais, não tão tradicional assim, mas que ainda tem momentos assustadores, esse é o filme pra você. Pra Hora do Mal, eu vou dar 4.5 pimentas de 5 no pimentão. Eu vou ser chato mesmo, eu tirei 0.5 pimentas. Então é isso, pessoal. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês vão enfrentar esse filme que acaba de estrear nos cinemas, e também ativa o sininho para não perder os mais novos lançamentos de vídeos. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.